Lucas 22. Vamos. Lucas 22, versos 39 a 6. Você bastante breve, tá, irmãos? Vai ter uma surpresa para as crianças aí, né? Todos acharam, irmãos? Diz assim, Lucas 22, versos 39. E saindo, foram como costumavam, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio os seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. Aleluia. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Vamos estar adorando o Senhor com louvor, bem baixinho, e já vamos entrar na palavra. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas Deus abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei que Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama e Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui,
cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois você Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei que Deus cuida de mim. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter me escolhido entre muitos. Aleluia. Deus é fiel, igreja. Aleluia. Se quiser pôr um fundo aí, abençoada. Vocês no Getsemane de mesmo. Irmãos, nós temos aqui Lucas 22, versos 39. Fala de Jesus com a sua agonia, né? Uma agonia que era dele. Era para eu e você, aleluia, ter passado por esse momento, mas graças ao nosso Senhor bom Jesus, Ele deu a vida por mim, por você, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, a palavra do Senhor fala que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. O Senhor olha do céu, vê uma mulher e Ele fala: olha, é hoje. Chama o anjo Gabriel e fala: anjo Gabriel, desça lá e fala com Maria. O anjo do Senhor vai e desce, chega diante daquela mulher e fala: ei Maria, tu és agraciada entre as mulheres, tu és escolhida do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Ele viu graça em ti e tu vai conceber um filho, e não vai ser uma criança qualquer, vai ser o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Aleluia. Maria, quando ela ouve aquelas palavras, ela fala: olha, anjo, como pode eu dar à luz se sou uma mulher que não conheço homem algum? Aleluia. Aí o anjo diz: olha, o que vai ser gerado de ti, Maria, não vai ser feito pela mão dos homens, vai sim ser feito pela mão de Deus. O que vai ser gerado dentro de ti é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E ali Maria, ouvindo aquelas palavras, ela crê e acredita. E ali o Espírito Santo começa a ser, aleluia, entrar na vida dela. Mas tinha um problema, pastor Celso. Se Maria não conhecia
homem algum. Se ela não conhecia o seu noivo ainda, o noivo também não iria acreditar. Aí o mesmo anjo chega diante do homem e fala: José, tudo que Maria te contou é verdade. Ou você crendo ou não crendo, o milagre há de acontecer. Aleluia. O milagre já foi gerado, aleluia. O milagre já foi gerado, aleluia. O Senhor já determinou o milagre sobre as vossas vidas. Quantos creem nessa noite que o meu seu milagre já foi gerado em nome do Senhor Jesus Cristo, através de Deus Pai e através do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Aí Jesus nasce. Ele foge de um lado para o outro. Nasce ali numa manjedoura. Jesus agora é criança. Ele vai crescendo. Chega na fase adulta. Aleluia. E quando chega na fase adulta, ele vai para ser batizado. Aleluia. E quando chega diante do homem de Deus, a qual o próprio Jesus disse que não haverá e não há homem na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, igual a João Batista, nem semelhante a ele. Aleluia. E quando Jesus chega diante de João Batista para ser batizado, João diz assim: olha, não, Senhor, eu que necessito de ser batizado por ti. Aleluia. Porque eu simplesmente batizo com água, mas o Senhor é diferente. O Senhor é Filho do Deus Altíssimo. O Senhor é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu só batizo com água, mas o Senhor vem e batiza com fogo, purifica do pecado, limpa, transforma e leva para o céu. Aleluia. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Aí Jesus diz: olha, João, não é nem o meu nem o seu querer, mas é a vontade de Deus. Aleluia. Eu só vim para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E ali João batiza Jesus. Jesus é batizado, é levado para o deserto. No deserto ele é tentado. Aleluia. Jesus passa por todo o processo. Jesus agora está ensinando os seus discípulos. Ele fala: olha, isso que vos entrego, todas as vezes que fazei-vos em memória de mim. Jesus falou: hoje mesmo de vós irá me trair. Aleluia. Jesus não cessou. Ele levou a sua cruz, mesmo sendo traído, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo trocado, mesmo sendo desamparado. Aleluia. Mas ele nos dá uma lição: olha, porque o amparo não é dos homens, mas o amparo é do Senhor. Aleluia. Aí Jesus fala: olha, eles me desampararam, aleluia, mas eu vou, aleluia, agora na mão daquele que nunca há de desamparar. Aleluia. O Senhor agora ele vai, aleluia, diante do Gólgota, lá no Getsemane. Ele sobe ali e começa a orar, aleluia, e ali os seus discípulos vai de encontro a ele. Aleluia. E Jesus fala: olha, ficai-vos aí. E Jesus se afasta dos discípulos. Jesus ele se afastava, pastores, da multidão. Jesus ele se afastava de tudo.
Mas Jesus, ele nunca se afastava dos seus discípulos. Mas tem momentos que na minha e na sua vida, igreja, olha, preste atenção. Tem momentos na minha e na sua vida, aleluia, que nós temos que nos afastar de tudo, aleluia. Nós temos que nos afastar de tudo e nos chegarmos somente perto de Deus, aleluia. É da onde vem o nosso socorro, aleluia. Eu levanto os meus olhos para o céu. De onde me virá o socorro, aleluia. Jesus sabia, aleluia, que a ajuda dos discípulos não ia adiantar em nada, aleluia. Só tem um, aleluia, que podia afastar esse cálice de Jesus. E ele começa a orar, com o coração ferido, o coração quebrantado, o coração magoado. Jesus nunca fugiu, aleluia. Ele foi levado ao deserto, ele foi. Mas essa aprovação, igreja, aleluia. Eita Deus, a morte de cruz, aleluia. Aí Jesus começa a orar, sozinho ele, Deus. Ele começa a dizer essas palavras: Pai, se o Senhor quiseres, Pai, se o Senhor quiseres, o Senhor pode passar de mim este cálice. Se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim. Porque grande, aleluia, é o caminho agora. Afastar-nos de mim esse cálice. E o Deus Pai não responde, o Deus Filho. Aleluia. Tem momento na minha e na sua vida que nós queremos falar com Deus, aleluia, mas parece que Deus não está nos ouvindo. Mas Ele está ouvindo, igreja, cada lágrima, cada palavra, cada clamor, aleluia. O importante é, aleluia, eu e você sabemos o que devemos fazer, aleluia. O segredo é não parar, aleluia, é continuar com a minha, com a sua jornada, aleluia, porque nós não devemos parar, nós devemos continuar marchando na presença do Senhor, aleluia. E Jesus fala: olha, se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode afastar esse cálice de mim, mas se o Senhor não vai afastar, eu vou continuar, aleluia. Eu não vou fazer a minha vontade, mas vou fazer a tua, Pai. E Jesus, ele começa a orar mais uma vez, igreja. Mas a oração é tão profunda que é onde nós lemos, fala que ele começa agora a transpirar. Ele começa agora a suar. Mas não era um suor qualquer. A palavra do Senhor fala que ele começa agora a transpirar gotas de sangue. E este sangue começa a escorrer como seu corpo. E começa até a molhar o chão, aleluia. Imagine a agonia deste homem. E Jesus ainda ali, ele acorda os discípulos. A qual dizia que iria ajudar Jesus, estavam dormindo, aleluia. E quantos de nós estamos dormindo na presença do Senhor? E o Senhor vem e dá um chacoalho: olha, acorda, acorda, vigiai e orai, aleluia. Quantas vezes nós dormimos na presença do Senhor e o Senhor vem mais uma vez e fala: olha, meu servo, olha, minha serva, acorda, vigiai e orai, porque da mesma maneira que eu cheguei agora de surpresa, aleluia, vai haver um grande dia que eu vou chegar de surpresa e vou falar: acorda, aleluia.
desce. E quando Jesus fala, irmãos, há de se cumprir. Se Jesus fez uma promessa na sua vida, aleluia, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, aleluia. E Jesus disse: olha, um de vós irá me trair, aleluia. E quando Jesus chega, um daqueles discípulos que estava com ele ceando na sua mesa, lhe dá um beijo. E Jesus fala: eu te amo. Aleluia. Jesus ali, ele é preso, ele é levado. Jesus ali, ele é espancado. E mesmo assim ele chega e fala: eu te amo, Judas. Você me traiu, aleluia, mas eu não te abandono, aleluia. Você me abandonou, mas eu não te abandono. Você me trocou, mas eu não te abandono, aleluia. Você esqueceu dos meus princípios, mas eu não te abandono, aleluia. Você, aleluia, me trocou, aleluia, por qualquer coisa, aleluia, mas eu não te abandono, aleluia, porque eu sou contigo. Eu vim, aleluia, não foi para os céus, eu vim para os doentes, aleluia, e você necessita, aleluia, de ser curado. Eis-me aqui, aleluia, agora depende de você. Se você quiser ser curado, eis-me aqui, aleluia. Eis-me aqui. E ali Jesus é levado, igreja, tomado chicotadas, lhe colocaram uma coroa de espinho, é levado à morte, morte de cruz. E antes de Jesus morrer, aqueles homens que diziam ser homens da lei, eles começam a falar: olha, se tu és filho de Deus, desça da cruz. Você diz que em 3 dias esse templo seria levantado. Você dizia que salvava os outros. Não era você que falava: a tua fé te salvou? Então desça daí e salva-te a ti mesmo, aleluia. É muito nas casas do Senhor, aleluia, que não sabe o que fala. É muitos e muitos na casa do Senhor, aleluia, julgando aquele que lhe quer lhe dar a mão, aleluia. É muitos e muitos na casa do Senhor, aleluia, julgando aquele que lhe quer dar a vida. Está diante dele, aleluia, sobre a face dele, mas ele não reconhece, aleluia. E Jesus, ele chega diante do Pai e ora mais uma vez a Deus e fala: Pai, eu sei que o Senhor me ouve e o Senhor nunca vai me deixar de ouvir. Pai, perdoai-vos, porque ele nem sabe o que fala. Eles não sabem nem o que fala, aleluia. Perdoai-vos. Jesus olha. Jesus tinha tantos motivos, igreja, para descer daquela cruz. Ele tinha tantos motivos para descer daquela cruz. Mas tinha um motivo que ele não desceu. Pelo amor à minha vida e pela sua vida. Ele tinha milhões e milhões de motivos para descer daquela cruz. Mas por causa do amor, pela minha vida e pela sua vida, ele falou: vai valer a pena. Vai valer a pena, aleluia.
Vai valer a pena, aleluias. Essa morte de cruz eu sei que vai valer a pena, aleluias. E Jesus chega diante do Senhor e fala: Pai, perdoa-os, porque Ele não sabe o que fazem. E Ele fala: Pai, em Tuas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia. Jesus fala: em Tuas mãos, Pai, eu entrego meu espírito, está consumado. E quando Jesus faz isso, a palavra do Senhor fala que o véu se rasga de cima para baixo, para que eu e você agora tenhamos acesso, livre acesso, aleluia, para adorar o nome do Senhor. Nós temos agora livre acesso para adorar o nome do Senhor. Muitas das vezes nós esquecemos de adorar o nome dEle. O adorar que eu estou falando, igreja, não é aqui na igreja, não é de você vir, entrar, sair na igreja, não. É onde você estiver adorando o nome do Senhor. É onde eu e você estivermos adorando o nome do Senhor, aleluia. Muitas das vezes nós achamos, aleluia, que só é crente aquele que está na igreja. Aleluia. João Batista estava no deserto, aleluia, mas ele estava adorando o nome do Senhor, aleluia. Jesus estava no deserto sendo tentado, mas ele estava adorando o nome do Senhor, aleluia. José estava numa prisão, aleluia, mas ele estava adorando o nome do Senhor, aleluia. Daniel estava na cova dos leões, aleluia, mas ele estava adorando o nome do Senhor, aleluia. E o que é que falta para eu e você adorar o nome do Senhor, aleluia? Tem adorador do Senhor aqui nessa noite? Tem adorador? Se tiver adorador,